Olha, a gente já está aqui com o Paulo Storani, especialista em segurança pública. Obrigado pela sua presença aqui no RJ. Olha, vamos começar falando, né, Edmilson, das UPPs, que é o que está aí na manchete. Se funcionou, se não funcionou. Qual é a avaliação que você faz do projeto da UPP agora com a saída do secretário Beltrame? Bom, os números já foram apresentados pelo secretário que sai, né, em termos de vidas que foram supostamente poupadas. É um projeto que mudou o cenário de segurança pública do Rio de Janeiro pela capacidade do Estado intervir e ocupar regiões que nós chamamos de não governo. Então mostra que existe um caminho para isso. Agora, contudo, temos que também, como disse o governo... como foi feito, né? Exato, como o governador bem colocou, isentar essa estrutura de interesses políticos eleitorais, como aconteceu quando as 20 UPPs foram ampliadas para 40 sem sustentação necessária em termos financeiros para isso. Olha, Storani, a gente tem aqui uma arte que nossa produção apresentou para a gente da quantidade de UPPs. Olha lá, ó, desde 2008, os números, né, de UPPs que foram sendo criados, a gente vira 1, 4, 7, daqui a pouco 11, 12, aumenta, chega a 10. E depois a gente tem uma redução. O que esses números falam? Era a promessa chegar a 40, ficamos com 38, lá em 2014, as duas últimas ali, e aí a redução final. Quando houve essa promessa de ampliação das 20 para 40 UPPs, as que já tinham instaladas, a metade delas já tinham crises estruturais, que precisavam ser corrigidas, com investimento. Falta de gente. Efetivo também. Falta de local. Exato. Aquela questão dos containers. A partir do momento que houve essa decisão de ampliá-la, o que fizeram foi ampliar a crise. Foi transformar o projeto em não sustentável. E os resultados nós estamos colhendo agora. Problema grave de efetivo nas UPPs. Não tinha gente para isso? Não tinha recurso para isso aí? Exatamente isso. Não tinha recurso para você manter a estrutura e o pessoal necessário. E lógico, na condição do cenário que foi implantado o UPP, diferente daquela para o qual o PP deveria ser implantado, no nível de poder executar o policiamento de proximidade. Storani, o secretário na época, Beltrame, dizia, olha, nós vamos entrar, mas não adianta só a polícia entrar, o Estado tem que vir junto. Isso aconteceu ali na primeira, o PP, né, Dona Marta, enfim, e depois? O que aconteceu com isso? O Estado veio? Na verdade, a polícia militar ficou sozinha em todo o processo. Consequentemente, a Secretaria de Segurança Pública, quando as ações sociais por parte do Estado e do município não vieram acompanhando o que eu chamaria de segunda fase. É a fase de implantação do Estado atendendo às demandas da sociedade. Mas tem um outro fator também que deveria ter colaborado com o projeto do UPP. Não era só Estado e município, não, tinha o governo federal. O governo federal, principalmente fiscalizando nossas fronteiras secas e molhadas, portos e aeroportos, diminuindo a entrada de drogas e armas, porque o grande insumo não aconteceu. Então, o Estado ficou sozinho, o município não participou desse processo, embora houvesse um alinhamento estratégico do partido, do prefeito da cidade, do governador do Estado e da presidência da República, mas isso não resultou em alguma coisa prática no final das contas. Agora houve um avanço com homicídios, né? Vamos dar uma olhadinha nos números. Nós temos aqui o avanço, enfim, dos números de homicídios. Olha lá, nós tínhamos 6.133 casos, depois chegando aí em 2016, houve uma grande queda, depois subiu novamente, e aí ficamos aí com um pouco mais de 3.000 casos. Então, o Edmilson fala de avanço, né? Que diminuiu o número, né? Sim. Exatamente. Mas mostrou que a política foi bem, enfim, em redução de mortes, né? Sim, mas lembrar que a segurança pública, ela deve ter ação de curto, médio e longo prazo. A ação de polícia é de curto prazo. E tem esse efeito exatamente na redução dos homicídios. Mas se não houver sustentação dessas ações para criar um ambiente mais seguro e não simplesmente criando o Estado policial, o que significa isso? Enche de polícia que resolve o problema? Então, na verdade, a segurança pública é muito maior do que isso. Por que você acha que os números das taxas de homicídio caíram? Caíram porque a presença policial fez com que houvesse uma diminuição da violência local. Isso foi significativo. Mas ele não se sustenta ao longo prazo. Tem o restante, tem assalto, tem roubo, tem ali o ataque a carros, tem essa questão de roubo de celulares que quase que explodiu na cidade, enfim, são tipos de violência. Houve uma migração, não mais do homicídio, mas a questão do criminoso violento, ele passa a também exercer outra atividade criminosa. Por isso que nós vemos indicadores de roubo a transeunte, aqueles que vêm para o asfalto, aumentando e quase chegando em níveis críticos. Olha, é importante a gente lembrar Vamos falar rapidinho do orçamento. A gente tinha um orçamento em 2007 de 1 bilhão e 900 milhões e agora em 2000, olha, temos o número aqui, agora em 2016 para 7 bilhões. Isso não quer dizer o executado realmente, mas tem mais dinheiro. O que houve esse dinheiro? O dinheiro não dá conta de fato?
Primeiro que tem uma folha de pagamento muito pesada. Nós temos que pensar naquela parcela que é investida realmente na estrutura necessária para um projeto como o do PP e tantos outros envolvidos pela Secretaria de Segurança Pública. Então, muitas das vezes é previsto, é orçado, mas se não houver o dinheiro em caixa, não tem como gastar. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Exatamente. Caiu a arrecadação do ICMS, veio a crise, não tinha o dinheiro para cumprir o orçamento. O que dá para fazer para frente agora, nesse quadro? Na verdade, o grande desafio do Roberto Sá será ajustar o tamanho dos projetos à capacidade do Estado em sustentá-lo. Criar uma condição para o próximo governo que irá suceder o governo Pezão. Se nada for feito, aquele que virá posteriormente vai ter um legado muito ruim para administrar. Menos o PP? Menos o PP, eu acredito que vai acontecer. Priorizar aquelas que realmente, onde há um efeito desejável, que tem a condição mínima do Estado poder suprir todas as condições necessárias, retrair para poder depois avançar. Tá bom. Muito obrigado pela sua presença aqui na RJ1. Obrigado, Feijão.